Diástase dos retos abdominais, ela é definida como a separação dos feixes musculares do reto abdominal da linha alba. Envolve também um afinamento gradual e um alargamento dessa região, um alargamento da linha alba, combinado com a frouxidão geral dos músculos da parede abdominal ventral. O que quer dizer tudo isso? A gente tem sim o afastamento, mas eu não tenho só isso. Eu tenho toda uma instabilidade dessa linha alba e essa instabilidade sim se reflete na força, na função de toda essa musculatura, principalmente pensando em estabilidade ventral. Então a gente tem o afastamento dos retos, mas a gente também tem alterações dessa linha alba. E esse aumento da distância entre os retos, ele é mais relatado durante a gestação, mas ele pode acontecer também ali no pós-parto. Durante a gestação, um ponto mais comum de aparecimento da diástase não fisiológica, que a gente já vai falar sobre isso, é lá no 3º trimestre. E essa diástase, ela pode permanecer mesmo depois desse parto, mesmo depois desse pós-parto. Então, ela está ali em algumas semaninhas desse pós-parto, até 3 meses depois desse parto, geralmente ela ainda está ali, mas ela ainda pode permanecer. Outro ponto importante é que a etiologia e a patogênese da diástase ela ainda é desconhecida e não tem consenso na literatura. Se, por exemplo, idade, modo de parto e paridade são fatores de risco para diástase. Não se tem ainda na literatura dizendo, não, pacientes que tiveram mais de uma gestação, elas têm mais propensão a uma diástase. Até alguns estudos trazem que a gestante de uma segunda, de uma terceira gestação, ela tem mais predisposição a uma diástase. Porém, isso ainda não tem uma evidência forte para sustentar esse fator de risco. Então, hoje a gente ainda não sabe exatamente essa etiologia da diástase. E além de ser uma preocupação estética para muitas mulheres, alguns estudos trazem algumas outras consequências, como força abdominal prejudicada, dor lombar e da cintura pélvica e distúrbios do assoalho pélvico. Mas outra questão aqui. Uma revisão sistemática bem recente encontrou que essas evidências elas são fracas no que diz respeito à relação da gravidade dessa diástase com o surgimento dessa dor lombar e o comprometimento de força de abdômen. Então aqui a gente para pensar que ainda faltam estudos com relação dessa correlação entre a diástase com essas consequências, principalmente, o que é mais relatado aí na literatura, a redução de força e de função desse abdômen, essa dor lombar e as disfunções do assoalho pélvico. Esses 3 pontos, eles aparecem na literatura, no entanto, ainda com evidências fracas dessa correlação. E vocês devem estar pensando, qual é o principal motivo para a diástase acontecer na gestação? O que acarreta essa diástase lá na gestação? O primeiro ponto aqui é que essas propriedades viscoelásticas inerentes ao colágeno tornam a linha alba mais propensa a aumentar o seu comprimento quando essa tensão mecânica ela é prolongada. E prolongada aqui, no caso da gestação, com aumento duradouro dessa pressão intraabdominal. E esse aumento duradouro dessa pressão intraabdominal, de um feto em crescimento, desse útero em expansão, e combinado também com os hormônios da gestação, por exemplo, o aumento da secreção de relaxina, progesterona e também do estrogênio, aliados todos esses fatores ao tecido conjuntivo, vão criar um efeito de alargamento normal, fisiológico dessa diástase. Então aqui 3 pontos principais. Útero em crescimento, a gente tem um aumento da pressão intraabdominal e ação hormonal nessa linha alba, que é um tecido conjuntivo. Todos esses 3 fatores, eles propiciam esse aparecimento da diástase fisiológica. Outro ponto muito importante é que esse bebê ele precisa crescer. E todo esse corpo da mulher, ele vai se remodelar para que ocorra esse crescimento do bebê de forma saudável, de forma fisiológica, e esse abdômen ele vai se distender. E essa parede anterolateral desse abdômen, ele vai sofrer mudanças dramáticas à medida que a gestação ela avança. Os 2 ventres musculares desse reto abdominal, eles vão alongar e se encurvar, né, se alterar de posicionamento à medida que esse abdômen ele se expande durante a gestação. E olha só que ponto muito importante. Com 38 semanas de gestação, o alongamento dessa musculatura abdominal ela vai para uma média de 115% em comparação ao início dessa gestação. 115% de alongamento. Imagina comigo o bíceps de vocês alongado 115%. É um músculo muito menor do que o nosso reto abdominal, do que os músculos abdominais. Mas se a gente imaginar esse alongamento, olha só o quanto essa musculatura é estirada e olha o quanto ela vai perder também de vantagem mecânica.
Isso tudo acontece de forma fisiológica. Porém, a gente tem toda uma alteração aí corporal e em detrimento aí desse alongamento desse abdômen. A região infraumbilical, quando vocês vão avaliar pacientes de vocês, geralmente é uma região onde a gente pouco encontra a diástase. Essa região da linha alba, ela tem o maior número de fibras transversais. E o nosso transverso do abdômen, ele também faz uma faixa, uma cinta, principalmente no sentido cranial, promovendo aí uma maior capacidade dessa região de resistir a tensões contínuas, a tensões impostas ali daquele útero em crescimento. Então, à medida que o útero em crescimento ele sobe, ele sai da pelve por volta da 12ª semana e entra em contato com essa parede abdominal, toda essa região ela vai ter essa tensão constante ao longo dessa gestação. E por esse motivo, por essas fibras transversais, por essa ação cranial do transverso do abdômen, essa região ela tem taxas menores de diástase. O que acontece mais são as diástases em cima dessa cicatriz umbilical e acima desse ponto. Então, aqui é um ponto muito importante quando a gente vai avaliar a nossa paciente e a gente vai perceber. Ponto em cicatriz umbilical e ponto acima são mais frequentes e ponto abaixo dessa cicatriz umbilical, os pontos abaixo, são menos frequentes por essa tensão da região, por essas fibras transversais e por conta também do transverso indo em direção ao sentido cranial. Outro dado muito importante aqui para vocês. Na 21ª semana de gestação, até a 20ª semana, aqui é um artigo bem interessante, mostrou que a prevalência de diástase é por volta dos 33%, já na 21ª semana. Então, esse útero está em crescimento ainda e essa diástase ela já aconteceu. Lembrando que essa diástase ela é fisiológica. A gente já vai entender até que ponto ela é fisiológica. Essa diástase ela pode chegar a 70% no 3º trimestre e ela pode permanecer em 35% a 60% das mulheres lá no puerpério imediato. Então, é uma taxa bem alta de mulheres que continuam com essa diástase lá no puerpério. Então, chega a 60%. E até que ponto é fisiológica a diástase durante a gestação? Quando a gente pensa em classificação de diástase, a gente tem também na literatura algumas questões que trazem diferentes parâmetros. Então, a diástase, ela é fisiológica na gestação. A gente usa um parâmetro, uma classificação de diástase que foi proposta lá ainda em 1990 por Haney, que ele fala que a diástase leve, a diástase fisiológica, é acima, abaixo dos 3 centímetros. Então, diástase leve, fisiológica, abaixo dos 3 centímetros. Moderada, de 3 a 5 centímetros. E uma diástase severa, acima dos 5 centímetros. Repetindo, diástase fisiológica, leve, abaixo dos 3 centímetros. Diástase moderada, dos 3 aos 5 centímetros. E diástase severa, acima dos 5 centímetros. No entanto, a gente ainda não tem um consenso na literatura sobre esses padrões de medida. A gente vê bastante a questão da palpação digital, a gente vê também a questão do ultrassom, a gente vê tomografia, ressonância, a gente vê várias formas de medida. E um estudo recente, um estudo que usou ultrassom, ele sugeriu que em mulheres nulíparas, a largura normal da linha alba, ela deve ser inferior a 15 milímetros, ou seja, 1,5 centímetros no processo tifoide, 22 milímetros, então 2,2 centímetros a 3 centímetros acima da região umbilical e 16 milímetros a 2 centímetros abaixo da região umbilical. Vou repetir para vocês. A largura normal da linha alba, ela deve ser inferior a 15 milímetros no processo tifoide, então abaixo do processo tifoide, 22 milímetros a 3 centímetros acima da região umbilical e 16 milímetros a 2 centímetros abaixo da região umbilical. Isso é o que eles consideram como linha alba normal em mulheres nulíparas. No entanto, até o momento, o conhecimento sobre essa largura normal ainda é escasso, ainda tem poucos estudos. Esse é um artigo que eu também vou disponibilizar para vocês depois, que foi o que utilizou o ultrassom para avaliar essas mulheres nulíparas. Hoje é uma ferramenta muito utilizada, mas atualmente o padrão ouro, ele não é o ultrassom. O padrão ouro para avaliação da parede abdominal é a tomografia computadorizada. Só que é um método caro, é um método que não tem no nosso consultório e é um método que vai expor a nossa paciente à radiação, o que seria contraindicado para a nossa paciente gestante. Então, a gente está falando de paciente gestante e a gente tem um método padrão ouro que não pode ser usado por elas. Então, a gente ainda tem muito o que estudar, principalmente sobre pontos de corte,
quais são os parâmetros ideais, tudo que a gente precisa saber, principalmente sobre avaliação, e também sobre essa questão de avaliação, qual a ferramenta é mais indicada em cada caso.